Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje começa a quarta Conferência Nacional LGBT+, um marco, porque a última que aconteceu há mais de 10 anos, há um hiato aí imenso, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui em Belo Horizonte a notícia de uma mulher trans que foi morta no meio da rua, à luz do dia, o que é mais um caso de transfobia e de feminicídio. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, nesse episódio do Birosca News. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o nosso canal toda semana um novo episódio. Pois bem, é, eu não quero tratar esse caso como um número, apesar dos números de transfobia e de feminicídio no Brasil serem absurdamente altos, porque na verdade a gente tem aqui então uma pessoa, a Cris, uma mulher trans, que foi morta pelo namorado à luz do dia, depois de uma discussão na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A Cris, ela teve contato com a deputada Duda Salabert por causa da atuação da Duda com relação a pessoas trans e travestis egressas do sistema prisional. A Cris, ela é sobrevivente, mais do que egressa, né? Ela é sobrevivente da Jazão Albergaria, e digo sobrevivente porque é um local em que desde 2021 acontece uma série de suicídios e tentativas de suicídio. Então ela é uma sobrevivente desse sistema carcerário, foi atendida ali pela Duda enquanto ainda estava encarcerada, um projeto que a Duda realizava ali na Jason Albergaria. Depois que ela saiu, ela participou do Transveste, que é também um projeto da Duda, um curso para conseguir aí uma recolocação, e ela efetivamente conseguiu um emprego. Então ela vai contra uma série de estatísticas. Ela era uma mulher trans de mais de 40 anos, e nesse sentido também ela foge da estatística, já que a média de expectativa de vida de uma pessoa, de uma mulher trans travesti no Brasil é de 35 anos. Ela é egressa de um presídio em que há péssimas condições sanitárias e de saúde, o que tem levado, inclusive, levou durante a pandemia e pouco depois a essa onda de suicídios. Ela conseguiu um emprego formal e também nesse sentido ela foge da estatística, já que mais de 90% das mulheres trans travestis no Brasil têm na prostituição a única forma, a única possibilidade de sobrevivência. E aí ela então foi agredida no meio da rua, como eu disse, pelo ex-namorado, que não aceitava, segundo o que foi apurado aí pela polícia, não aceitava o fim do relacionamento. A gente tem aqui então não só mais um caso de transfobia, e eu quis falar um pouco sobre a trajetória da Cris, exatamente para não ficar parecendo que é mais um caso apenas. Ela não é só mais um número, né? Ela é uma pessoa que foi assassinada, mas também um caso de feminicídio. E é importante a gente chamar a atenção de que, como mulher trans, ela também endossa ou engrossa aí a longa lista de mulheres que são mortas pelos seus ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados ou atuais, de qualquer uma dessas categorias, porque estes não aceitam o fim do relacionamento. Então, ao contrário, inclusive, de alguma perplexidade que alguns da área do direito, inclusive alguns promotores, delegados e mesmo juízes têm de reconhecer neste caso, em casos assim, um caso não só de transfobia, mas também um caso de feminicídio, que a gente tem aqui verdadeiramente é mais um caso de uma mulher que é morta por causa da sua condição de ser mulher. O fato dela ser uma mulher trans não faz a menor diferença e, na verdade, só piora a situação. Recentemente, eu fiquei sabendo de uma discussão que aconteceu
num evento da UFMG em que uma pseudo-feminista disse para a vereadora Júlia Santos, uma vereadora travesti aqui de Belo Horizonte, que ela tinha um privilégio por ter nascido homem, vamos dizer assim. E vendo essa notícia do assassinato da Cris, eu fico pensando qual é realmente o privilégio que num país tão machista e homotransfóbico como o Brasil, uma mulher trans ou travesti pode ter, que privilégio é esse que essa pessoa trans ou travesti pode ter por ter nascido com uma genitália que a identificava com o gênero masculino. Isso é de um contrassenso, isso é de um absurdo tão grande que eu fico realmente pensando se dá para levar a sério qualquer movimento social que busca ser excludente, da mesma forma que as chamadas feministas radicais, como esse caso, ou, por outro lado, uma certa parte do movimento LGBT que resolveu se separar do T e fundar aí um movimento LGB, que obviamente não conta com a maioria das pessoas LGB, não concordam com esse tipo de separação, mas é tão excludente, tão sem sentido e tão irracional quanto, como se a gente pudesse realmente ficar mensurando a dor das pessoas e vendo aí quem é que sofre mais e quem é que sofre menos. Para finalizar, eu só queria retomar a questão do fato de que nós estamos aí começando hoje, a 4ª Conferência Nacional de Direitos das Pessoas LGBT+. E infelizmente nós temos pouquíssimo a comemorar. Inclusive, se nós olharmos o histórico das 3 conferências anteriores que aconteceram, a gente vai perceber que delas surgiu um total de 0 leis federais. Não foi aprovada nenhuma lei federal, aliás, não foi enviado ao Congresso Nacional por parte do Executivo, dos executivos que promoveram essas mesmas conferências, não foi enviado nenhum projeto de lei para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional também, por sua própria iniciativa, também não aprovou nenhum projeto de lei que seja diretamente relacionado à população LGBT+. Nós temos alguma legislação estadual, alguma legislação municipal, algumas normas dentro da administração pública, como um decreto federal que garante o uso do nome social, portarias do Ministério da Saúde sobre a questão de direitos à saúde de pessoas LGBT, mas continua havendo uma total omissão por parte do Brasil, por parte dos poderes executivo e legislativo brasileiros, com relação aos direitos das pessoas LGBT+, inclusive com relação à questão da violência. Nós temos a decisão do STF de 2019, que considera a LGBT+fobia como uma espécie de racismo, e de lá para cá continuamos sem nenhuma lei. Alguns projetos de lei foram apresentados e não há nenhuma chance desses projetos serem sequer deliberados dentro do Congresso Nacional durante essa legislatura, nem para aprovar, nem para rejeitar. Eu ainda talvez preferisse que o Congresso Nacional efetivamente rejeitasse, botasse a cara a tapa para rejeitar, mas nem isso o Congresso Nacional brasileiro tem coragem. E, infelizmente, continuamos com histórias assim. Eu espero muito sinceramente que, ao contrário das 3 conferências nacionais que vieram antes, que dessa conferência saia efetivamente alguma política pública, algum projeto de lei. Quem sabe a gente possa, na 4ª vez, fazer diferente do que foi feito em todas as vezes anteriores. Para aqueles e aquelas que conheciam a Cris, apenas resta o luto e a esperança por dias melhores em que mulheres, pessoas trans, travestis, LGBTs, LGBT+, em geral, não sejam vítimas do preconceito, da discriminação, simplesmente por ser quem são. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.